Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast 433 nessa sexta-feira, dia 23 de agosto, onde a gente vai falar tudo o que aconteceu, na verdade, essa semana e também falar um pouquinho dos jogos deste final de semana. E comigo aqui está o meu amigo Leonardo Lustosa. Fala José, salve amigos do 433, uma honra estar aqui mais uma vez. Sextou, vamos falar de futebol porque sextou. Exatamente, então vamos lá. Nessa terça-feira tivemos, na verdade, terça, quarta e quinta tivemos Copa Libertadores, mas vamos começar falando com a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, com um golaço de jogadinha ensaiada do Gustavo Scarpa. Léo, vitória merecida do Palmeiras? Vamos falar de Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, jogo muito legal, apesar de alguns comentaristas não terem gostado do nível de futebol. Eu acho que foi um jogo assim com duas propostas totalmente diferentes, totalmente aí contraditórias, né? O Grêmio tendo a posse de bola o tempo todo e o Palmeiras o time reativo, né? E nem por isso a gente pode afirmar que o Grêmio foi mais perigoso na partida. Apesar de ter 70% da posse da bola o jogo todo, né? Palmeiras com 30 apenas. Apesar de ter tentado finalizar, mas não conseguido ali furar a zaga palmeirense, que nessa terça-feira esteve muito bem postado, lembrando os bons momentos desse ano no Brasileirão, antes da parada para a Copa América. O Palmeiras teve todos os méritos dessa vitória diante do Grêmio. Um golaço de Gustavo Scarpa, um gol assim antológico. Ele mesmo revelou que o Marcos Rocha, que deu o passe, disse para ele: não chuta daí não. E ele nem escutou o parceiro de time e chutou dali, conseguiu um golaço aí já perto do fim do primeiro tempo. Até ali o Grêmio era melhor na partida. O Grêmio tentava trocar passes, chegar à área do Palmeiras, mesmo que com muita dificuldade. Depois do gol o cenário se reverteu, né? O Palmeiras ainda mais consistente defensivamente e saindo toda hora para o contra-ataque. Eu me lembro aí de Dudu tentando fazer um gol ali, mesmo que com um lateral na área, o Dudu saindo num contra-ataque e o Carlos Eduardo pega e dá esse passe para ele, ele chuta a bola na trave e na parte do Grêmio você só lembra de uma jogada do Jean-Pierre que passou ali rente à trave. Então o Palmeiras, mesmo com menos posse de bola e sem a proposta de ter essa posse, conseguiu ser mais perigoso que o Grêmio. O Grêmio não jogou bem, não. O Grêmio teve muita dificuldade, principalmente com o seu melhor jogador, que é o Everton Cebolinha. Cebolinha foi anulado no lado esquerdo do Palmeiras. Para mim, o destaque do jogo foi até o Marcos Rocha, por ter esse mérito de ter anulado o Cebolinha. Esse jogo está em aberto para mim ainda. O Palmeiras constrói o resultado de 1-0 lá na Arena do Grêmio, mas teve Felipe Melo expulso. Felipe Melo, um dos pilares desse time do Palmeiras na temporada, mesmo que com um parafuso, 2 ou 3 parafusos a menos. Vai jogar no Pacaembu na próxima terça-feira, sem esse defensor, sem esse volante, que é muito importante para a equipe. O Thiago Santos, que provavelmente será o substituto, não tem a capacidade técnica do Felipe Melo. O Renato Gaúcho reclamou no final do jogo sobre a cera que o Palmeiras fez durante a partida, né? Não sei se é uma reclamação pertinente ou não. Acredito que é coisa de jogo de Libertadores mesmo. E, enfim, isso não construiu resultado para ninguém, né? Isso acontece comumente em jogos de Libertadores truncados, ainda mais entre brasileiros. Mas, no fim das contas, acho que o Palmeiras foi merecedor de sair com uma vantagem, mesmo que mínima, lá de Porto Alegre, e agora tem a vantagem do empate em sua casa no Pacaembu na terça. Ô Léo, como é que tu vê a situação do, por exemplo, o Palmeiras, ganhou esse jogo, tal, vai ter um jogo muito decisivo, né, já na próxima terça, já é o jogo da volta, dia 27, mas terá que jogar no Pacaembu. Tu acha que isso pode ser um fator, que pode prejudicar a equipe jogar em outro estádio? Pode ser uma força ou não faz nenhuma diferença? Eu vou tentar traçar um paralelo, porque o Pacaembu já foi a casa do Palmeiras, né? Enquanto o Allianz estava sendo construído, o Palmeiras jogou demais no Pacaembu. Mas você estar em sua casa, jogar no seu estádio, o Allianz Parque, ter uma acústica diferente, todo um ambiente diferenciado, é uma coisa. Você jogar no Maracanã, sendo o Flamengo, por exemplo, estar na sua casa, com a sua torcida, o de sempre, é uma coisa. Agora o Palmeiras ir ao Pacaembu também tem um afeto, uma afetividade. O Palmeiras já foi campeão ali. Agora o Flamengo, por exemplo, quando não joga no Maracanã, tem que ir para Manaus, tem que ir para Brasília, para Cariacica. Então, eu acho que a diferença de patamar, se a gente for comparar,
outros times que jogam fora de suas casas tendo mando. E o Palmeiras, eu acho que é um problema bem pequeno jogar no Pacaembu, porque a torcida gosta e São Paulo gosta do Pacaembu. Acho que o Palmeiras aí tem mínimos resquícios de estar no Pacaembu não ser algo bom. Eu acho que é bom sim, bom também, mas no Allianz acho que seria um pouco melhor. Exatamente. Então esse jogo, como a gente já disse, vai ser, na próxima terça, dia 27 de agosto, Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. E bom, o outro jogo também que tivemos dessa Copa Libertadores, na quarta-feira, um pouco mais cedo, o Boca Juniors venceu a equipe da LDU e praticamente aí já garante a sua vaga na semifinal. O Boca que vencendo, né, principalmente com um gol fora, 3-0, vai decidir na próxima semana aí, podendo perder aí de até 2 gols. Então é uma situação bem tranquila, tanto o Boca quanto o River, né, que também venceu na verdade em casa por 2-0 a equipe do Cerro Porteño, né, Léo? Olha, eu acredito que assim, o lado da chave onde estão os argentinos está cumprindo a expectativa. Ninguém acreditaria que a LDU ou Cerro Porteño derrubaria gigantes como Boca e River. A única coisa que a gente imaginava é que seria um pouquinho mais difícil. Jogar em Quito, altitude, na casa do adversário e ganhar de 3-0 da LDU é um grande resultado para o Boca. Para mim, o Boca é o favorito a ter essa Libertadores. Mas existe uma pedra no sapato que pode fazer com que a equipe argentina sofra com a pressão interna, aquela situação toda. E esse time é o River. O River é o único que pode atrapalhar esse caminho do Boca, até porque na temporada passada foi campeão da Libertadores. Então o River vai chegar, e eu afirmo, os dois vão chegar às semifinais. Não sejamos hipócritas ou cautelosos, pelo menos nesse lado da chave. O River vai chegar para a semi com as mãos assim, braços cruzados, porque foi campeão na última temporada e agora não tem obrigação nenhuma de derrubar o Boca. Vai jogar tranquilo. E a resposta do torcedor do River para o torcedor do Boca é: o que importou foi ano passado, a gente jogou final, isso aqui é só uma semifinal. Então o Boca tá mordidaço com o River. Vai ser uma grande semifinal, mais uma vez, histórica. Esperamos que a Conmebol consiga fazer jogos tanto no Monumental quanto na Bombonera. Seria um absurdo não acontecer de novo e ser, sei lá, em Paris, em Madrid, em Moscou. Vamos fazer acontecer. Exatamente. Então, para a gente poder fechar então o assunto Libertadores, vamos falar então do Flamengo. Flamengo que venceu o Internacional por 2-0 na quarta-feira, com uma atuação que eu diria boa da equipe do Flamengo, principalmente no segundo tempo, com uma grande atuação do meia Gerson, aí que os torcedores do Flamengo já estão pedindo para que seja convocado para a seleção brasileira. Léo, faz uma análise dessa vitória do Flamengo aí que vai encaminhando a sua classificação para a semifinal. O Flamengo jogou bola, hein? Mas quem vê o resultado, não sabendo a história do jogo, deve entender que não foi bem assim. O técnico Tite estava lá nesse jogo e com certeza ficou muito feliz com quem convocou, que foi o Bruno Henrique. Mas vamos começar do começo, né? O Inter foi com a proposta de se defender e jogar no contra-ataque. A mesma proposta que o Palmeiras adotou lá na Arena do Grêmio. Uma diferença: o Inter tinha jogadores lentos e o Palmeiras jogadores rápidos. O Inter não conseguiu contra-atacar. O Inter pegava a bola e tentava trocar uns passes curtos ali para tentar sobrar no espaço e não conseguia. O Inter só conseguiu se defender no primeiro tempo. O Inter não teve muito perigo. Aí chega o segundo tempo, o técnico Jorge Jesus vê que, mesmo com a Arrascaeta em campo, a equipe não está criando como deveria, não consegue quebrar as linhas bem compactadas que o Dair Helma organizou para o Inter, coloca o Gerson. Isso é algo positivo do técnico Jorge Jesus, porque qualquer outro técnico no Brasil, não, tirar o Arrascaeta, onde já se viu. Ele não, estava jogando mal, vem Gerson, vai Arrascaeta e o jogo muda de conotação. Gerson entra de uma maneira que ninguém esperava, né? Tava no banco com sede de bola e entrou em campo, deu o passe para o gol, primeiro gol do Bruno Henrique, numa jogada que ali ele quebrou todo mundo com aquele passe, porque tinha o Marcelo Lomba, um defensor na frente dele, ele podia chutar, o jogador comum chutaria aquela bola e ele não. Ele deu aquele passe em diagonal, um gol de início aí, narrado por Galvão Bueno, gol de Bruno Henrique, o primeiro gol. E depois disso o jogo vira de ponta cabeça, né?
O Inter ali que não queria ter tomado gols, agora tem que pelo menos tentar conter o Flamengo tendo a posse da bola, tendo aí mais oportunidade de ataque. Mas o Flamengo, ainda empurrado pelos seus torcedores, com a ousadia de Jorge Jesus, que não se contenta em jogar em um esquema só e ver que não está dando certo, mandou trocar, foi colocou aí intensidade nessa equipe. Segundo gol. Gol de Bruno Henrique mais uma vez. Gol de quem sabe fazer gol. Não era fácil bater naquela bola. Né? 2-0 Flamengo. Aí o Inter desconstruiu. O Odair Helmut tirou o Sobis, começou a tentar pôr mais velocidade, colocou o Nico Lopes que não marca 22 jogos. E foi isso que aconteceu. Flamengo conseguiu vencer o Internacional com sobra no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito difícil. A atuação ruim do Flamengo, porque o Inter teve seus méritos. Mas no segundo tempo, Jorge Jesus foi ousado, não teve medo e conseguiu bater uma defesa muito boa, que é Moledo e Cuesta, né, de Odair Helma. Olha, me surpreendeu o resultado que o Flamengo conquistou dentro do seu mando e é muito difícil o Inter agora. Eu não imagino o Inter revertendo o resultado também em Porto Alegre. Parabéns ao Flamengo, a torcida fez uma festa muito bonita e agora está encaminhando aí para as semifinais da Copa Libertadores. Só para a gente dar os dados do jogo aqui, o Flamengo teve 67% da posse da bola, né? O Inter ficou muito pouco com a bola, mas o Inter conseguiu finalizar mais que o Flamengo. O Inter finalizou 9 vezes, o Flamengo finalizou 8. Quem olha para esses números acha um absurdo. Mas o Flamengo finalizou 7 no gol, enquanto o Inter só 3. Então o Inter pegava aquela bola e tentava rifar de qualquer jeito e não dava certo. Né? Méritos totais aí do Mengão da massa, que está quase na semi da Libertadores. E uma coisa que pode ser considerada também, Léo, que a gente tem que considerar é que o Inter no jogo da volta vai ter que ir pra cima, né? Vai ter que, principalmente se não fizer gol no começo, vai ter que se jogar pra cima. E o Flamengo tem um time muito rápido, né? Então, com isso, a equipe pode se aproveitar e matar a classificação, né, Léo? É verdade, a equipe do Inter ela vai ter que trazer a campo aquilo que não trouxe até agora na temporada, que é um time que é o barata voa, vai para frente, vai tentar o gol, não é assim que o Inter joga. O Inter tem um meio campo muito lento, mas muito forte fisicamente, que tem os méritos de anular a equipe adversária e trocar passes muito bem, mas não é aquela equipe que envolve assim, de uma maneira muito ligeira, como o Santos de São Paulo. Então, o Flamengo vai ter espaço. E dar espaço ao Flamengo com o quarteto de ataque que se tem é praticamente um suicídio. Né? Com certeza. Eu não vejo o Inter saindo no abafo e o Flamengo não tentando fazer gol. E o Flamengo tentar fazer gol com a qualidade técnica que tem é muito perigoso para o Marcelo Lomba, para o Inter, para o Odair Helma. Custaria a vaga. Vai ser um jogo muito estudado. Aquela pressão nos primeiros 15 minutos. Aí depois vamos ver como o Inter vai se comportar. Mas eu acho que no começo, pelo menos, o Inter tem que fazer 1-0 para ainda sonhar. Exatamente. Então, esses jogos da volta acontecerão na próxima semana. E com certeza aqui no nosso querido podcast 433 a gente vai falar muito sobre esses jogos, expectativas, tudo isso na próxima semana. E bom, agora falando de Campeonato Brasileiro, nesse final de semana vamos ter Campeonato Brasileiro, com a maioria dos jogos acontecendo no domingo e a gente vai ter alguns jogos, assim, algumas equipes que estão na Libertadores, como o Palmeiras e o Grêmio, jogarão aí com suas equipes reservas, mas a gente e o Flamengo também, né? Mas a gente tem alguns jogos, ah, a se considerar, como por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro com o Bahia, o Atlético que pode entrar no G4, enquanto vê a equipe do Bahia também, que se vencer, chega ali à 7ª colocação e pode sonhar com alguma coisa. Temos o Santos enfrentando a equipe do Fortaleza, também um jogo interessante do domingo às 4 da tarde. Vamos ter Vasco e São Paulo, também às 4 da tarde. O Vasco que quer ficar o mais longe possível da zona da degola e sonhar com algo a mais, enquanto a equipe do São Paulo, agora nessa nova era de reforços de peso, tenta se aproximar mais ainda e tentar beliscar o primeiro lugar do Santos. Léo, faz o seu destaque aí dessas rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha, primeiro destacar o horário do primeiro jogo da rodada. Sábado, no Independência, 11 da manhã. O que vai ter de cartoleiro bravo com isso daí
vai esquecer de escalar, vai acordar tarde do sábado e já vai estar rolando o Campeonato Brasileiro. Então cuidado aí, cartoleiro. 11 da manhã no sábado, Galo e Bahia, um jogo muito legal de se assistir. O Galo que teve aí jogo pela Sul-Americana, também na terça-feira, venceu 2-1, o La Equidade, e o Bahia teve tempo para descansar. Um jogo muito legal. Grêmio Atlético Paranaense. O Grêmio vai com o time reserva, né? Totalmente reserva. Mais uma vez em sua casa, recebeu o Atlético Paranaense, que não joga no meio de semana. Então, sugestivamente, a gente entende que o Atlético Paranaense tem a vantagem por jogar com o time titular. Caindo mais lá embaixo da tabela, o jogo entre CSA e Cruzeiro, por incrível que pareça, tem uma conotação aí dramática, porque o Cruzeiro está se reerguendo com o Rogério Ceni, verdade, mas se o CSA ganha, fica a 1 ponto do Cruzeiro. E pode até sair da zona de rebaixamento e empurrar aí. Não, sair não consegue, né? Mas chegar próximo ao Cruzeiro e ameaçar o Cruzeiro. Foi o que eu quis dizer. E só para ressaltar, o Palmeiras e o Fluminense jogariam nesse fim de semana, mas a CBF optou por adiar essa partida. E para você que está pensando que a CBF está protegendo o Palmeiras para ganhar do Grêmio, deixa eu tentar explicar. O Palmeiras jogou na terça, verdade. O Fluminense jogou na quinta. Então, pelo Fluminense ter jogado na quinta, em respeito às 66 horas, poderia jogar apenas no domingo. No sábado não dava. Quinta, sexta, sábado. Não dava. Tinha que jogar no domingo. Mas o Palmeiras tem jogo na terça. Então, domingo, segunda, terça. Também não respeitaria a regra das 66 horas. Então, esse jogo foi adiado para terça-feira, dia 10 de setembro, que vai ser no Allianz Parque às 21 horas. Então, nessa rodada, nesse fim de semana, Palmeiras e Fluminense não se enfrentarão. Vai ter um jogo a menos aí para repor lá na frente. Mas o jogo mais legal, com certeza, será esse jogo aí do São Paulo, lá na casa do Vasco. O Vasco precisando se reerguer depois de uma chacoalhada do Flamengo. E o São Paulo aí vai tentar buscar o Sampaoli, buscar o líder. E tem totais condições lá em São Januário de fazer uma boa partida. Muito bem, também temos uma grande partida, onde veremos aí a a retranca do Corinthians jogando contra o Avaí, que após 15 rodadas ainda não conseguiu vencer nenhum jogo, tá completamente desesperado. E vai ser um jogo um pouco interessante no meu ver, porque o Avaí ele deu uma mudada na sua equipe, vem mudando sempre a sua equipe nas rodadas, mas essa vai ser a mudança mais radical, e o Corinthians, ah, vai, como tem a sua característica de jogar na retranca, né, então com certeza vai ser um jogo um pouco diferente. Vamos ver o que que pode acontecer Ô Zé, nesse jogo entre Avaí e Corinthians. Pode falar. interessante que o Corinthians vai com o time reserva, né? Vai com o time reserva porque na quinta já tem de novo o Fluminense e como empatou ontem lá na Arena Corinthians em 0-0, um jogo ridículo por parte do Corinthians. Pensa numa coisa feia. Eu tive que assistir ainda pelo DAZN, né? Que agora Sul-Americana é só pelo DAZN. Tive que achar aí uns meios legais para assistir o jogo e vi o Corinthians não fazer absolutamente nada contra o Fluminense, que agora sem treinador, estava sem treinador. E vamos ver como é que vai ser aí. Eu aposto na primeira vitória do Avaí no campeonato. Olha, cara, eu sinceramente não sei não, cara. O Avaí, os torcedores, né, eu sou aqui de Santa Catarina, os torcedores já estão falando mais 5 rodadas: "Ah, nessa aí vai", até agora não foi. E Eu acho que tem existe aproveitar um aí. existe um certo medo de até terminar o primeiro turno sem nenhuma vitória, né, o que seria um fato histórico na história dos pontos corridos. Pode completar, Léo. Já que a gente está falando aí do futebol catarinense, eu acho que é omissão demais a gente não falar do que está acontecendo com o Figueirense. E você que está mais de perto aí, acredito que você tenha mais condições de falar. Eu só quero me solidarizar com os atletas, funcionários, todos aqueles colaboradores que são remunerados pelo Figueirense, que estão sendo aí enganados de fato por uma diretoria incompetente que vem prometendo várias coisas faz tempo e tem que se sujeitar a isso. O atleta não entrar em campo para ver se consegue fazer uma pressão. É um absurdo, né, José? Uma equipe inteira, funcionários, colaboradores não receberem salários. É muito triste. Então, para quem não tá um pouco a parte da situação que acontece com o Figueirense, em 2017 uma empresa comprou o Figueirense, né, uma empresa chamada Elephant. E essa empresa prometia
Libertadores e Arena em 5 anos, né. Então até 2022, o Figueirense iria construir uma nova arena, iria pra Libertadores, seria um clube aí, ao estilo Atlético Paranaense aí de Santa Catarina, pelo menos essas eram as promessas, né, de muitos investimentos e tudo mais. Mas a equipe de 2017 para cá já trocou de presidente, que agora eles não chamam mais de presidente, eles chamam de CEO, o CEO do Figueirense, 3 vezes, então já está no terceiro. O primeiro foi o Alex Bourgeois, que talvez alguns torcedores do São Paulo já tenham ouvido falar, que foi um cara que trabalhou no São Paulo alguns anos atrás. Depois o Cláudio Vernalha e agora tá o Cláudio Honinger. E até agora, essa empresa ela literalmente deu um calote, assim, existem algumas pessoas que dizem que a empresa entrou, nessa com o Figueirense por, interesses políticos, né. Existe também, uma questão muito importante a se considerar que esse atual presidente do Figueirense, ele está sendo investigado, na operação Lava Jato. Então, olha só, é muita loucura que o Figueirense acabou se metendo e quando essa empresa apareceu, simplesmente o conselho do Figueirense aprovou em 95% dos conselheiros aprovaram. E aí o Figueirense virou uma empresa, um clube empresa, né. E agora virou moda isso. Então, o Figueirense vive esse grande problema, eh, os jogadores chegaram a não entrar em campo, já estavam ameaçando isso já há algumas rodadas, e é uma coisa engraçada que, assim, salários atrasados são a normalidade, é uma normalidade do futebol brasileiro, mas quando existe esse tipo de problema, a diretoria, juntamente com os jogadores, se unem e falam: "Ó galera, realmente tá dando problema aqui, não tem dinheiro para pagar vocês, mas se a gente ganhar os jogos, tal, a situação melhora". Mas o que que aconteceu? Foi o oposto disso, a diretoria, simplesmente continuou fazendo promessas de que vai pagar e não pagou, e os jogadores só foram, ouvindo essas promessas e não viam nada acontecer, então foi mais ou menos por aí o que aconteceu, com o Figueirense. E a gente vê essa situação triste que chegou ao ponto aí de um WO, simplesmente os jogadores não entraram em campo na partida contra o Cuiabá e também pelo Brasileirão de aspirantes, né, nesse dia 22 ontem, o Figueirense também não entrou em campo para jogar contra o Santos. Então tá essa grande situação e ontem também os jogadores se reuniram e falaram que explicaram tudo, falaram todos os detalhes de que tem muitos funcionários que não recebem FGTS há quase um ano, existem jogadores que ganharam só uma parte dos salários e realmente está essa briga interna muito complicada, e os torcedores, e não só do Figueirense como de vários clubes do Brasil estão se solidarizando, né, e a princípio, pode acontecer mais um WO, o que resultaria no rebaixamento automático do Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro ou quem sabe até outras punições, né, isso é realmente um fato muito diferente, muito novo do futebol brasileiro, e a gente até nem sabe direito o que que pode acontecer, já que diz algumas coisas no regulamento, mas a gente não sabe dizer o que exatamente vai ser julgado, o que vai ser falado, o que vai ser realmente feito e o que que vai acontecer, né, em relação ao Figueirense. Realmente um caso muito, muito triste, uma coisa que até os rivais, né, do Figueirense, no caso torcedores do Avaí, estão se solidarizando também pela causa, né, o Figueirense que está nessa situação triste e um grande alerta para os clubes, né, para que não aceitem qualquer empresa aí que promete coisas para que o clube consiga, que vai ter investimentos, mas na verdade tem que tomar um pouco de cuidado que isso pode ser uma grande roubada, que foi a roubada onde o Figueirense, está. E só falar da burrice do contrato, né? Porque o contrato, ele amarrava o Figueirense poderia ficar nas mãos da empresa enquanto a empresa quisesse, e se a empresa visse que não teria retorno financeiro, retornos bons ali na frente, ela simplesmente poderia avisar 6 meses antes e sumir do mapa do Figueirense, deixando o Figueirense que nem. Deixando o Figueirense de fato órfão. É um absurdo o que foi aceito aí pela diretoria nesse contrato burro. É, exatamente, cara. Realmente foi algo que na época já era visto que era um pouco estranho, né, porque eles já prometiam investir,
Em 2017 mesmo, e o time na época estava no meio da Série B, se eu não me engano, e já era prometido um investimento de mais de 10 milhões de reais para a equipe brigar pelo acesso e já subir, mas o que é visto agora é que o investimento total, até agora, nesses mais de 2 anos, foi mais ou menos esse valor. Então, realmente foi promessas não cumpridas e agora vive essa situação, que é praticamente um marco histórico. O Figueirense que vai ter o seu centenário em 2021, ou seja, daqui a 2 anos, e pode viver uma situação da equipe, estar numa série C ou até mesmo numa série D. Em Santa Catarina tem outros casos de times que ficaram praticamente no limbo, como é o, por exemplo, o Joinville, que em 2015, 4 anos atrás, estava na série A, e agora está sem divisão por problemas internos. E agora o Figueirense vive um caso pior, porque nem está entrando em campo, tá tendo esses problemas todos e não se sabe até se a empresa vai sair ou se não vai sair. Mas, caso o time caia para a Série C, a empresa sai, né, tem essa cláusula que se houvesse o rebaixamento para a Série C, a empresa sairia. Então, é mais ou menos esse planejamento que os jogadores e os torcedores querem, que o rebaixamento venha para que a empresa saia. Então só para você ver, né, a que ponto chegou essa situação. É muito triste mesmo. E há de se solidarizar com o Figueirense, os atletas, toda a mídia esportiva, toda a crônica, todos os clubes deveriam se posicionar diante disso. Porque, sei lá, a folha salarial do Figueirense é próxima aos 500 mil reais por mês. Eu estava dando uma lida e um jogador, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, ganha isso por mês. Então, um atleta que ganha 500 mil por mês, ficar sem salário mês, beleza, no anterior ele já tinha ganho, ele não gastou tudo aquilo, a não ser que ele seja maluco. Já um jogador do Figueirense tem salário médio de 15 mil reais, quando é muito bom, né? Tem jogador ali que ganha 10, 5, e não ter salário por 1, 2 meses significa, de fato, ficar sem ter dinheiro para comprar os itens de utensílio aí diário, comida que seja, ainda mais funcionário que deve ganhar 1, 2 salários mínimos. Então, a humanização a empatia para com os funcionários do Figueirense. Muito triste mesmo, e essa empresa deveria ter sido melhor analisada antes de ter sido aceita dentro do clube. E agora deve ser punida, não tem como, tem que punir esses caras, eles não estão pagando os salários. É muito feia a situação do Figueira. Exatamente. Então, essa é a situação, do futebol brasileiro, salários atrasados, problemas aí realmente, e já chegou a esse ponto aí, ah, dessa situação do Figueirense. Bom, agora pulando aí para o futebol internacional, ah, existe ainda a novela Neymar, que tá muito, eh, assim, realmente tá uma novela mesmo. O Neymar, ele não tá feliz, estava treinando, estava praticamente treinando em separado, agora ele voltou a treinar, e o técnico da equipe do PSG quer, escalar ele para o jogo de domingo, o jogo da terceira rodada do campeonato francês. E, pelo que parece, o que diz os jornais, o clube francês, né, o PSG, teria dito que até o fim da manhã, que é um ultimato final, que é uma proposta final, se o do Barcelona, se vai haver ou não um acerto. Léo, novamente mais um capítulo dessa novela Neymar. Olha, eu acho que a gente deve estar chegando no nosso quinto podcast e todos a gente falou dessa novela. Interessante. Cara, tem que ter um ultimato mesmo. O Neymar tem contrato com o PSG, recebe salários do PSG, não são salários que nem do Figueirense, né? O Neymar ganha uma paulada de dinheiro por hora, se for brincar. Acho que em 1 hora ele ganha mais que qualquer. Em um dia ele ganha mais que qualquer atleta do Figueirense. Então, o Neymar ele não está passando fome, o Neymar não está passando por necessidades, ele está recebendo salário e não está trabalhando, né? Não está entrando em campo, vestindo as camisas do clube que o contratou ali atrás. Então, ou ele força a barra de fato e fala para o diretorial, aceita essa proposta logo, ou ele vai ter que trabalhar e jogar pelo PSG. O PSG deu um ultimato ao Barcelona.
Vamos ver se o Barcelona vai querer entrar nessa briga aí de fato e trazer de volta o menino Ney, né? Um menino, um garoto que está sofrendo porque não tem sido utilizado pelo PSG. Muito triste essa situação. Realmente, e também pelo próprio PSG de ter um jogador em campo que tem um valor tão grande, que tem um salário tão gigantesco que não está sendo utilizado, né, então tem essa situação que pode acontecer, e tomara que seja resolvida logo, porque tá uma situação muito, muito triste, né, cara. É muito chata de se ver, né, a gente quer ver o Neymar em campo, quer ver ele jogando, quer ver ainda mais que ele é um jogador brasileiro, um jogador da seleção brasileira, a gente quer ele destruindo, quer destruindo no sentido jogando bem, destruindo os adversários, né. Então, realmente fica essa situação, tomara que seja resolvida logo. E bom, Léo, se não tiver mais nenhum destaque, acho que esse foi o podcast de hoje, onde a gente falou muito do futebol brasileiro. Na próxima segunda ou na próxima sexta vai ter mais. E é isso aí, agradeço a presença do meu amigo Leonardo Lustosa. Valeu, José. Valeu, amigos aí do 433. Um grande abraço a todos vocês. Um bom fim de semana. Muito futebol. Premier League. Tem jogão esse fim de semana aí dos dois invictos até aqui, 100% de aproveitamento. Vamos ver aí essa rodada aí muito legal, que é o Arsenal contra o Liverpool, se eu não me engano, né? Arsenal Isso. e Liverpool. Nossa, jogaço. Vamos acompanhar e acompanhar também o Brasileirão. É amanhã, 1h30 da tarde. Liverpool e Arsenal. E durante esse fim de semana tem uma rodada muito fraca do Campeonato Brasileiro, né? Muitos times aí que não são parelhos, sem muita competitividade. Mas, esse fim de semana é de futebol. Grande abraço, até semana que vem. Até.